noite. Seja muito bem-vindo ao projeto Mãe Segura Sem Filtro. Nós estamos aqui, quinta-feira, como sempre, toda quinta, às 8 horas, para dar continuidade a esse projeto e sobre o tema da última aula de terça-feira que está lá no YouTube, que é sobre a autoestima, né? Autoestima é egoísmo? Essa é a palavra de hoje. E nós estamos aqui para falar sobre isso, para traçar sobre isso. Deixa eu só chamar o pessoal aqui. E para... Seja bem-vindo, Samuca. E para aprofundar esse tema, tá? Que tá lá no YouTube. Eu sou Carla Coelho, psicoterapeuta, casada, mãe de 3 filhos e ajudo mulheres, mães que trabalham a tomarem decisões sem culpa. E a culpa é um movimento que acontece muito na maternidade, porque normalmente, seja bem-vinda, Lourdes, normalmente a maternidade traz muito movimento, muitas áreas de vida que a mulher trabalha, e com isso muitas decisões que ela toma no dia a dia, né, o tempo todo. A mãe está sempre rodeada de decisões, desde a hora que acorda. Gente, até mesmo na hora de dormir, ela está rodeada de decisões, porque ela vai pensando, né? Ela vai tendo a previsibilidade do próximo dia, do que vai acontecer na rotina dela, tá bom? Então nós vamos aprofundar isso hoje. Não sei se você viu lá o vídeo, se não viu, assiste. Vai no link da bio, você consegue entrar direto lá no YouTube e assistir esse vídeo sobre a autoestima, né? E como a autoestima interfere nas nossas decisões. Como ela interfere na sua decisão o tempo todo. Nós vamos entender que é importante a gente tomar consciência disso para a gente ter a vida transformada, tá bom? E aí eu quero começar fazendo uma recapitulação do tema, fazendo a seguinte pergunta, né? Você já percebeu, já parou para pensar momentos que você anula a sua decisão, o seu posicionamento sobre as coisas? Se você pegar o dia de hoje, né? O dia de hoje, hoje, pensa só no hoje, desde que você acordou até agora. Em algum momento você se anulou em alguma decisão? Você decidiu por qualquer outro motivo que não seja o da razão, da verdade, da coerência? Por exemplo, por culpa, por achar que queria agradar e não conseguiu dizer o não, por estar com pressa, então, né, nem pensou se a resposta era sim ou não, você simplesmente deu a resposta. Como foi o seu dia sobre a decisão, né? Como que foi isso? Para a gente recapitular e para a gente ver que essas decisões, normalmente, elas são geradas pelo emocional, pelo cansaço, pela sobrecarga e não pela nossa identidade. Então, a gente acaba se perdendo, né? E não decidindo com clareza, não decidindo à luz da verdade. E isso é um reflexo da nossa autoestima, de como a gente está, de como está a nossa identidade. Se a gente não está decidindo a partir da nossa essência, do nosso ser, daquilo que a gente entende, dos valores que a gente tem, a gente está com a autoestima abalada, enfraquecida, fragilizada, tá? E por isso a gente precisa tomar consciência para a gente resgatar, de fato, a nossa identidade, né? Então, pontos chaves da aula de terça-feira foi a diferença entre autoestima e ego. Porque às vezes a gente decide pelo ego e não, né, uma decisão sábia, pautada na vida ordenada. E a gente precisa diferenciar isso, né? Porque o que é o ego, né? O ego é quando a gente tem sempre que provar algo para alguém. Então as nossas decisões se refletem em querer ser validado o tempo todo, em querer aprovação. E a autoestima não está ligada ao ego. Porque tem gente que tem o ego inflado, né?
E isso não é autoestima, isso na verdade, no fundo, esconde uma insegurança da pessoa. Ela precisa de aplauso, ela precisa ser olhada, aprovada, né? E a autoestima não é isso. E para a gente identificar a autoestima e se ela está abalada ou não, a gente precisa entender que a autoestima, na verdade, é o valor que você tem. Primeiro diante de Deus. E aí você precisa entender o quanto você é importante, o quanto você tem valor. Né? E que esse valor, ele não está, seja bem-vindo, Norma, esse valor ele não está linkado ao desempenho que você faz durante todo o dia, tá? As tarefas que você cumpre o tempo todo para as pessoas. A sua autoestima não pode estar condicionada a isso. Porque isso, na verdade, não é autoestima. A sua autoestima é você, independente daquilo que você faz, independente do desempenho que você tem, das tarefas que você ocupa, né, dos serviços que você faz como mãe, como esposa, como profissional, a nossa autoestima não está condicionada a isso. Porque senão, eu estava até pensando sobre isso, né? Se a nossa autoestima estiver condicionada ao nosso desempenho, pensa numa pessoa que, por exemplo, que é um atleta e que perdeu, né? Por acaso teve um acidente, perdeu os movimentos. Então ele vai viver a vida inteira sem autoestima? Entende como a autoestima não pode estar relacionada ao que você faz? A autoestima está relacionada a quem você é. Você é a essência de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você tem essa certeza da sua identidade, as decisões que você for tomar, elas vão ser pautadas nos seus valores, né? Naqueles valores que são inegociáveis, que são seus, porque esses valores, eles formam a sua identidade. Então a gente precisa diferenciar isso e entender que a autoestima não é ego, a autoestima não é fazer, a autoestima é o que eu sou, né? O que eu represento. E nesse projeto Mãe Segura, a gente percebe que muitas mães, elas esqueceram do que ela representa. Hoje eu estava atendendo uma paciente e ela tem filhos pequenos, né? E hoje ela falou uma frase assim: eu sinto que eu atrapalho a vida deles. Crianças de 8 anos. Como que ela atrapalha a vida deles? Né? Então ela está assim, com a autoestima dela totalmente disforme, desordenada. Ela está com a identidade dela desordenada, por isso ela não tem autoestima. Né? Ela começa a ver que aquilo que ela faz, os erros que ela comete, que ela acha que na verdade não são derrotas, né? Eu falei isso no outro vídeo, são fraquezas nas ações, não é porque você errou que você é ruim. Você errou e aquela ação não foi boa, mas se você tem o pleno discernimento da sua identidade, você sabe que aquela ação não anula quem você é. Entende? Então, eu estava conversando isso com ela. Né? Estamos trabalhando junto para resgatar essa identidade. Inclusive, nós falamos sobre casamento, sobre as áreas da vida, e eu sugiro para vocês, né? Vocês têm um evento, vocês têm algum dia que vocês se dediquem ao casamento? Às vezes, né, os filhos foram dormir, compra uma pizza, faz um lanche, vai ver um filme, mas algo que seja para os dois, né? Porque tudo isso vai nutrindo o casamento, vai nutrindo a autoestima. E quando eu falei isso para ela, falou assim: se eu fizer isso, eu vou me sentir culpada. Então, assim, a história da culpa está sempre nas entrelinhas de uma mãe cansada, de uma mãe que perdeu a sua identidade, de uma pessoa que perdeu a sua identidade. E ela não perdeu de propósito, ela não perdeu porque ela simplesmente se abandonou. O dia a dia, os acontecimentos do dia a dia, né, as ações automáticas, né, foram afastando ela de quem ela era. Inclusive, eu ainda falei assim para ela: você precisa, nesse cenário da sua vida, você precisa existir. Né? É como se uma mãe que sente tanta culpa assim, que se anula na sua identidade, é como se ela assistisse a vida dela como um filme. Ela está de fora da cena, ela está de fora do cenário, e por isso ela vai se sentindo angustiada, abandonada, que ninguém gosta dela, triste, cansada, porque até o significado das coisas se perdeu.
porque as coisas do dia a dia deixaram de ser boas e se tornaram um peso. Então é resgatar isso. Tudo isso faz a nossa autoestima também desaparecer. Porque você se torna insegura, você se torna uma pessoa com medo de decidir, ou você toma decisões em função do outro, não em função daquilo que seja justo, né? Que seja íntegro. E aí você vai se perdendo, sua autoestima vai baixando. E a mulher, qualquer pessoa, porque aqui eu tô falando de mães com uma autoestima baixa, né? Oi, Cris. Uma mulher com autoestima baixa, o que ela faz? Ela fica insegura, né? Então, todas as decisões que ela toma com os filhos, para se posicionar, ela não consegue se posicionar. Ela fica cansada, porque ela não consegue dizer não. Ela diz sim para tudo, ela não discerne se é sim ou não. Né? A gente já falou aqui na outra live, né? Um filho quer continuar vendo televisão, mas está na hora de dormir, ela não consegue sustentar esse não. E isso vai, quer dizer, enfraquecendo ela no relacionamento de autoridade, tá? De mãe com o filho, vai enfraquecendo ela fisicamente, porque, né? Quanto mais triste, mais cansada, você vai se enfraquecendo, até fisicamente, emocionalmente, e aí você vai se anulando. Então, assim, a gente pensar sobre isso hoje, né? A autoestima não é um egoísmo, tá? Cuidar de você não é egoísmo. Olhar para você não é egoísmo. Quanto melhor você estiver, melhor você vai ser mãe, você vai ser profissional, você vai ser cristã, você vai ser esposa. Então, é cuidar de si, né? Cuidar de si no sentido, não da autoimagem, de se arrumar, claro que isso faz parte da autoestima, mas também no sentido de se dar o valor. Você tem valor diante dos olhos de Deus. E o seu valor não está condicionado ao que você faz. Seu valor não está condicionado aos seus resultados. Seu valor, ele já existe, porque Deus te criou imagem e semelhança dele. Então, ele já existe. Você só precisa resgatar essa verdade, que ela está sumida diante de um monte de pequenas mentiras que você vai contando para você, porque você se afastou disso, então você se acha incapaz, se acha insegura, acha que não consegue nada, não se acha uma boa mãe, entra no senso de comparação, tá? E aí a gente volta para a gente sanar isso naquele vídeo que a gente fala do específico. Vou fazer uma pergunta para vocês hoje. O que de específico você fez hoje como mãe? Aí eu vou lembrar aqui, para quem não estava aqui, parar de olhar para o genérico, não dei conta de tudo e sou uma mãe ruim, mas o específico não, hoje eu consegui sentar e contar uma história pro meu filho. Hoje eu consegui parar para escutar o meu filho. Hoje eu consegui fazer a matrícula do meu filho. Isso é dedicação de mãe. E quando a gente para olhar para esse específico, a gente vê que a nossa maternidade não está falida. A gente é que está com uma visão distorcida, porque a gente está com uma visão distorcida da gente mesmo, tá? Então a gente precisa resgatar essa visão, a gente precisa fazer parte da nossa história, a gente precisa existir na nossa casa, existir na nossa família, tá? E a gente não precisa, e isso não é inflar o ego, e por isso que a gente diz que não é egoísmo, porque a gente não precisa de aplauso, a gente só precisa saber quem a gente é. Dentro das nossas qualidades que todo mundo tem e dentro dos nossos limites, porque todo mundo também tem. Entende? Porque se a gente for buscar a mãe perfeita, a gente só vai se esgotar, porque não existe a mãe perfeita. Aqui na Terra, né? No céu existe uma mãe, mas perfeito só quem te criou. Só aquele que te criou. E a gente precisa cuidar disso. Então, se a gente buscar a perfeição, a gente só vai sofrer e vai fazer o outro sofrer. Porque ao invés da gente se dar inteira, a gente vai se dar fragmentada para o filho, para o esposo. Porque essa sensação de se sentir impotente e incapaz te fragmenta. Te fragmenta no amor, na paciência, na entrega. Entende? Então a gente precisa pensar nisso, né? Então a autoestima é importante, influencia nas suas decisões, influencia na sua segurança, no seu posicionamento de mãe, no seu posicionamento de esposa, e é uma percepção de valor, do valor que você tem, né? Você é a imagem e semelhança de Deus, então está relacionada ao valor que você tem, tá? Para Deus,
E a partir do momento que você garante isso, né? Você é amada por Deus, pronto. Você consegue viver a sua missão. A sua missão. Eu não sei se eu já falei isso aqui numa live, mas eu fui numa missa há pouco tempo, que o salmo era assim: meu prazer é fazer a tua vontade, Senhor. E eu guardei isso para mim. E aí, quando eu guardei isso para mim, isso me fortaleceu no sentido de que Deus me ama. E Deus não me ama por nada que eu faço, porque tudo que a gente faz é muito pouco para Deus. Né? Se Deus fosse condicionar o amor dele, né, e o valor que eu tenho pelo que eu faço, eu não estaria sob o olhar de Deus. Então, assim, independente do que eu faço, eu tenho valor para Deus. Isso é que vai te garantir. Porque as pessoas não vão dar o valor que a gente espera. A gente sempre espera do outro um amor perfeito. E aí a gente sofre porque ele não pode te dar esse amor. O marido nem sempre vai corresponder à expectativa de uma esposa. Volta e meia a gente se frustra. E a culpa não é deles, a culpa é nossa, que está esperando um amor perfeito que ele não pode te dar. Então aceita o amor que ele tem. Valoriza o amor que ele tem. Entende? Porque o amor perfeito só Deus dá pra gente. Mas a gente precisa entender que a gente tem esse valor pro esposo, pro filho. E não achar que a gente é um problema, que a gente incomoda. Isso tudo fragiliza a nossa autoestima. E a gente, como mulher e mãe fragilizada, a gente vai tomar decisões inseguras, decisões que não são assertivas, decisões que talvez não vão contribuir para a educação dos nossos filhos, para a formação deles, decisões que às vezes vão trazer reflexos negativos para o nosso casamento. Então isso é muito importante, tá? Aí eu te pergunto, se você tem autoestima fragilizada, como fica a sua decisão? Fica uma decisão baseada em culpa, sabe? E que não traz paz. Porque uma decisão baseada em culpa, uma decisão baseada em agradar os outros, uma decisão baseada em ser validada, não traz paz. E se você busca ser validado, se você busca agradar os outros, no fundo, você esqueceu que você é amada, independente daquilo que você faz. Que você já tem um valor diante de Deus. Nessa hierarquia toda você já tem valor. Você só precisa trazer essa verdade para a sua vida. E se olhar com carinho, se olhar com gentileza. Se olhar, sabe, como aquela que é agradável aos olhos de Deus. E que muitas coisas que a gente se cobra o tempo todo, nem os filhos cobram da gente. E nem o esposo, e nem o chefe do trabalho cobra da gente. A gente é que se cobra. Pode começar a pensar em quantas coisas você se cobra se alguém já falou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Entende? Os filhos não querem uma mãe que faça tarefas. Se você tem filhos pequenos, mais tarde, se você for criando memórias, as memórias afetivas dos nossos filhos, elas não estão linkadas na mesa que você colocou, nem no banheiro que você lavou. Não está relacionada a material que você comprou, ao dinheiro que você dispôs. As memórias afetivas que a gente cria com os nossos filhos estão relacionadas à vivência, ao presente, ao agora. Aquela presença plena. Entende? É isso que traz memória afetiva para eles. Então, tipo assim, é pra gente parar de fazer as coisas? Claro que não. A gente precisa fazer o nosso estado de vida de casado, né? A nossa condição de mãe faz com que a gente precise continuar fazendo as coisas, permitir com que a casa funcione, né, do jeito que ela precisa funcionar, permitir que o nosso casamento esteja cultivado. A gente só não precisa achar que a gente é boa por causa disso. A gente só não precisa achar que, para eu ser uma boa mãe, eu preciso fazer tudo isso. Porque o olhar deles é outro. E eu tenho certeza que você já observou isso. Quando você vai comentar alguma coisa de saudade, ninguém falar que saudade da minha mãe porque ela lavava o meu uniforme. Não. Eles vão falar outras coisas. Pode ser até uma comida que traz uma memória afetiva, né? O paladar, o bolo da minha mãe. Mas ali tá nas entrelinhas o carinho, né? O querer agradar no sentido de oferecer algo gostoso, né? Tá uma presença plena ali também. E não
a tarefa em si, o tempo todo. Então, esse projeto Mãe Segura Sem Filtro é justamente para a gente abrir o jogo, né? Vocês também poderem falar aí e a gente trabalhar isso, tirar a culpa da nossa vida, porque a culpa, ela não traz paz, né? E resgatar essa autoestima no sentido não do que você faz, né? Não, você não tem valor pelo título que você carrega. Você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser professor. O seu valor não está aí, porque aí você está, você não é. O seu valor está em quem você é. Isso que até a psicologia tomista fala, no seu ser, né? Na ordem que você tem na hierarquia, sabe? Do amor de Deus. Então, o seu valor está nisso. Então, é um amor ordenado. Nosso amor de mãe tem que ser um amor ordenado, sabe? Então, as coisas têm que estar nos seus devidos lugares. Eu estava falando com uma outra paciente, que ela tem filho pequeno também, e que ela bate boca com o filho. Eu falei, você não tem que bater boca com o filho. Você não tem que criar diálogo de briga com o filho. Você dá o comando e sai de cena. A gente precisa ter uma visão ordenada da maternidade. Porque senão a gente também desordena o olhar dos filhos sobre essa relação. E é o que eles vão levar para a vida deles. Às vezes a gente justifica demais porque a gente tem dó, porque a gente tem medo deles ficarem chateados com a gente. Mas isso também é algo desordenado. Porque basta uma justificativa, basta um motivo. Você não vai jogar mais videogame porque amanhã você acorda cedo, acabou. Ah não, filhinho, porque você vai ficar cansado, porque a mamãe sabe, a mamãe quer que você jogue esse sábado. Não precisa disso. Então a gente precisa ter esse amor ordenado e ter a segurança a partir da identidade resgatada, porque aí a gente não vai ter culpa. A partir da nossa identidade resgatada, a culpa não vem. Porque a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o valor que a gente tem, e a gente sabe que se Deus confiou a cada uma de nós a missão que Ele confiou, é porque Ele capacitou. Então, o que a gente precisa é ordenar para não se render ao vitimismo, porque às vezes a gente se torna vítima de filho. Para a gente não se render à fragilidade de querer ser aprovado o tempo todo por um filho. Porque o filho ama, ele não está ali para aprovar a gente. Ele está ali para amar. A gente é que fica mendigando a aprovação. Vamos parar com isso. Porque isso gera culpa, e a culpa gera desgaste, gera problema emocional, gera sobrecarga, gera tristeza. Pode gerar até depressão. Porque aí você começa a cair na questão do ressentimento. Porque se a gente cede muito e se a gente se desordenar dessa forma, a gente começa a ficar ressentido com quem a gente mais ama. Porque o nosso amor é tão grande e ele não corresponde de forma nenhuma. Entende? Aí a gente também começa a condicionar isso. Então, isso começa a se tornar um amor desordenado, uma forma desordenada de viver. E todo esse movimento vai mexer com a autoestima, que é a forma de como você se vê, é a forma como você acha que merece as coisas. Entendeu? Então, cuidar disso é parar de se anular, né? Por isso que eu falo, autoestima não é egoísmo. Parar de se anular no sentido de quem você é para Deus, e o próprio Deus te autoriza a ser a mãe que você precisa ser, a ser a esposa que você precisa ser, né? Ele mesmo te envia para isso. Então a gente precisa se organizar internamente, é de dentro para fora. A gente precisa se organizar internamente. Quando a gente está, sabe quando você está em casa assim, está tudo desorganizado? Não é horrível? A sensação não é horrível? Quando você entra num lugar, tá tudo organizado, naqueles lugares que a gente vai ver, às vezes, apartamentos, tá tudo planejado, tudo não dá uma sensação de paz? É isso. A gente precisa gerar paz na nossa vida e na vida dos outros, porque o nosso movimento também reflete no movimento da casa, também reflete no movimento do casamento, também reflete na nossa maternidade. Então, resgatar tudo isso é muito importante. Sabe? E uma mulher com baixa autoestima, ela vai ter sempre dificuldade em impor limites. Isso vai causar o que nela? Cansaço crônico. Sabe? Quantas pessoas você escuta assim, todo dia eu tô cansada, eu durmo, parece que eu não dormi, eu acordo, né? Ao contrário, eu acordo, parece que eu não dormi. Porque ela já dorme, sabe? Com aquele
nutrindo aquilo na cabeça. Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Entende? Então ela vai se instalando nela um cansaço crônico. E às vezes, quantas chegam, né, na terapia e falam, eu estou tão cansada, eu não sei o que é. E eu tomo suplemento, eu tomo isso, eu não sei o que é. É a vida desorganizada. É a vida interna desordenada. É a perda da identidade. É não saber quem é no meio da vida. A gente acaba se perdendo por tantas coisas que a gente faz, né? E a gente para de olhar pra gente porque a gente acha que olhar pra gente é egoísmo, né? A gente não quer desapontar as pessoas, né? Então, assim, quantas decisões você tomou que não estavam relacionadas aos seus valores, mas você passou por cima? Por quê? Porque você estava longe da sua identidade. Então você não estava forte. Quando a gente está longe da nossa identidade, a gente não está forte, a gente está fragilizado, né? Quantas decisões você tomou que você falou, poxa, eu deveria ter feito diferente? No seu dia a dia. Né? Quantas a gente toma? Hoje, por acaso, você tomou alguma decisão que você deveria ter feito diferente? Ou que te comprometeu mais, te ocupou mais e não precisava? Talvez a decisão que a gente toma, às vezes, que faz mal pra gente, é aquela que é mais sobre o outro do que sobre a gente. E a gente precisa pensar sobre isso. Isso aí é sobre ele ou sobre mim? Porque se é sobre ele, eu tô decidindo pra ele, mas e eu? Claro que tem decisões que a gente vai passar por cima da nossa vontade, porque a gente, né, todo mundo sabe que mãe se sacrifica no sentido de, ela vai romper com certas coisas, porque ela tem o dever ali de cuidar do filho, né? Ou no próprio casamento, às vezes a gente cede, né? Porque a gente tem a noção do que é um casamento. Mas eu digo as decisões diárias, sabe? Essas micro decisões o tempo todo, que às vezes a gente decide sem pensar e a gente acaba sofrendo, porque a gente acaba se ocupando mais, né? E gera uma irritação com a pessoa, ela vai virando, sabe? Uma bolinha de neve, que vai atrapalhando a gente, porque são decisões sem critério. Movidas pelo cansaço, movidas pela pressa, movidas para agradar o outro, movidas até por traumas, sabe? Quantas pessoas já falaram assim para mim que eu via muita briga no casamento dos meus pais. Então hoje, quando eu quero discordar de alguma coisa com o meu marido, eu não falo nada para evitar conflito. Mas ela não fala nada, mas ela não fica em paz. Entende? Porque aquilo fica remoendo nela. E aí, queria falar, não falei. Ou seja, gente, se a gente não fala para o outro, se a gente não comunica para o outro não adivinha a nossa cabeça. Ele não sabe o que a gente pensa. Eu não sei, você sabe o que seu marido pensa? Sim. Eu digo assim, né? A gente não sabe. Então a gente precisa informar. A gente precisa falar, olha, eu não gosto disso. Vamos conversar e combinar para isso não acontecer? Porque senão ele não vai ser adivinho. E muitos casamentos sofrem porque acham que o marido tem que adivinhar, porque acham que o filho tem que adivinhar. Então a gente precisa informar. Então, estava falando de traumas, né? Muitas decisões são tomadas por traumas, porque aquele trauma de ver tantos pais brigarem paralisou a pessoa, no sentido dela não querer evitar esse tipo de conflito. Mas aí ela não pode transferir isso para a vida dela, porque o casamento do pai e da mãe dela foi um e o dela é outro. E isso é ressignificar, entende? A sua história não é a história do seu pai e da sua mãe. Aconteceu? Aconteceu. Vamos trabalhar isso, vamos ressignificar isso, vamos contar uma outra história para o nosso cérebro, porque senão a gente vai repetindo padrões e repetindo sofrimento. Aí volta naquilo que a gente falou na live passada. A gente deixa de evitar sofrimentos por medo, ou por traumas, ou por cansaço, ou porque não parou para resgatar a sua identidade e ter critérios de escolha, né? Para a gente ter critérios, a gente precisa estar em paz, precisa estar calmo, precisa parar para pensar, né? A gente precisa refletir, discernir, trazer o discernimento. Né? Eu preciso parar sobre essa questão e analisar, né? O que me leva a decidir sim e o que me leva a decidir não. Vamos fazer um peso? Uma vez eu estava num retiro, um padre falou, quando você tiver uma decisão para fazer, você faz assim,
escreve os positivos, escreve os negativos e como uma balança. O que deu mais? Deu mais positivo? Então, ok, sim. Deu mais negativo? Então, dá uma pausa aí, não decide. Mas isso leva tempo, isso leva dedicação, isso leva... Não é tempos imensos, que a gente tem decisões rápidas, mas leva um movimento de discernimento, leva um movimento de escolha, leva um movimento de se cercar do mais assertivo possível, para você não se prejudicar com aquela decisão. E tudo isso vai fortalecendo a sua autoestima, sabe? Tudo isso vai te fortalecendo como pessoa, vai fortalecendo você como mulher, como mãe. E você pode notar. Você já notou, assim, quando você se arruma e o filho elogia, nossa, mãe, você tá bonita, nossa. Os filhos querem ver a gente assim. Os filhos querem ver a gente forte. A gente, quando você tá mais arrumada, você não se sente mais assim, né? Mais segura. Não adianta, porque isso mexe com a gente. Então, é isso que eles querem. Não é que eles querem a gente arrumada, eles querem a gente seguras, né? Eles nos querem seguras. E tipo assim, uma mãe insegura vai gerar insegurança para o filho. Às vezes eu brinco com meu filho assim, que eu falo, o que você quer comer? Ele tanto faz uma resposta. Escolhe. Né? Falo até com as minhas pacientes às vezes. Eu saí para comer e aí meu namorado que escolhe. Quer uma pizza? Qualquer uma não. Você quer de queijo ou calabresa? Tem a escolha, tem a decisão. Porque isso reflete a sua identidade. Isso te fortalece. Você, não é se agradar, romantizar ou se agradar. É você ter decisão, é você saber escolher. Você pode até ceder. Se ele falar assim, vamos pedir só de calabresa, ok. Mas você não precisa anular o que você acha, anular o que você gosta, anular. Entende? Você não precisa se anular nesse sentido de sempre estar delegando a decisão para o outro. Quando você faz isso é porque você não está fortalecida na sua identidade. Né? Então, assim, isso não é bom. A gente está aqui conversando nesse projeto Mãe Segura porque justamente eu quero te ajudar a saber tomar decisões assertivas, porque a nossa vida é feita de decisões. Quantos sofrimentos você pode estar vivendo porque tomou decisões erradas? Pensa, né? Pode ser sofrimento financeiro, sofrimento qualquer que seja, até pequeno. Às vezes estou exausta hoje porque tive que encontrar com um monte de gente que não precisava. Entende? As coisas podem ser ordenadas. A nossa vida pode ser ordenada, mas primeiro a gente tem que se ordenar. Porque a gente vai ter um olhar organizado, a gente vai ter um olhar de previsibilidade, a gente vai ter um olhar de planejamento. Sabe? É colocar as coisas ali planejadas, para se eu posso ou se eu não posso. Se eu quero ou se eu não quero. Se é bom para mim, se não é, se é bom para minha família, se não é. Senão eu só vou... Sabe, uma lista de checklist que você só vai fazendo assim, no final você está exausto, você cumpriu tudo. Gente, vida real é não dar conta de tudo. Essa é a vida real. Vida real não é dar conta de tudo. Agora, se a gente tem uma vida mais ordenada, que a gente consegue organizar uma agenda direito, dividir tarefas direito, selecionar, fazer escolhas, né? Organizar o tempo para os filhos, organizar o tempo para o esposo, para o casamento. A organização, a ordenação é tudo. Ter ordem é tudo, é uma virtude. É uma virtude, sabe? De cada coisa no seu lugar. Não só no material, no objeto. Mas qual é o lugar do seu casamento? Qual é o lugar da sua maternidade? Qual é o lugar? Sabe? Tem hora que você vai ter que optar. E aí aquele tripé que eu falei do outro vídeo, né? O que põe a sua vida de pé? E é isso que você vai priorizar. Sabe? Você vai priorizar aquilo que põe sua vida de pé. Mas o dia inteiro você decide. Seu dia é todo feito de decisões. Desde a hora que você acorda. Quando toca o celular, eu ponho o celular para acordar. Quando toca, você já decide se você vai botar no soneca, se você vai levantar. Você entende que a decisão está o tempo inteiro na nossa vida? O tempo inteiro. Isso aqui, só decidir ligar, decidir dormir mais 10 minutos, isso pode muito comprometer seu dia. Então, mas isso aqui é só para ilustrar o quanto a gente decide o tempo todo. Acho que eu vou até pesquisar quantas decisões a gente toma por dia. E decisões que vão comprometer, por menores que elas sejam. Então, como que eu vou tomar? Se eu tenho...
Como que eu vou tomar uma decisão saudável? Vou tomar uma decisão saudável a partir do resgate da minha identidade. Porque eu, quando estou bem, quando eu trabalho a minha autoestima, quando eu trabalho a minha autoestima, o meu movimento vai ser outro. Porque eu vou olhar para quem eu sou dentro do cenário. Então, eu dentro desse cenário, eu posso estar dormindo um pouquinho mais ou não? Sabe? Eu vou começar a decidir. Vou começar a viver melhor. Quantas mães que eu vejo que trabalham o dia todo e à noite que ela faz, ela já deixa a mesa posta do café. Por quê? Para já acordar e tomar o café. Por quê? Porque ela aprendeu que ela não tem que tomar um café na pia correndo. E nem que tomar o café andando, indo para o trabalho. Ela pode acordar um pouquinho mais cedo, ter aquele ritual dela. Eu faço isso há anos. Põe a mesa como se fosse hotel, eu tomo meu café ali pensando, olhando a janela, é isso. Então assim, mesmo as pequenas decisões mudam muito a nossa vida. E as grandes então nem se fala. Então, como que a gente vai decidir melhor? Resgatando melhor a nossa autoestima. Sabendo o valor que você tem para Deus. E aí, a partir disso, você vai saber o valor que você tem para o seu esposo, no seu trabalho e para o seu filho. Tá? Então, resgatar isso. Quem não assistiu, assiste o vídeo do YouTube, tá muito bom, que foi da aula passada sobre isso. O link tá na bio, tá? Se inscreve lá no canal, acompanha com a gente todos os episódios. Toda quinta-feira eu tô aqui na live, tá? Para aprofundar o tema de terça. E eu espero vocês, tá? Espero vocês no meu perfil, espero vocês participando. Se quiser colocar comentários, perguntas no Instagram, no YouTube, para a gente poder estar cada vez entrando mais ainda na realidade, né? Quanto mais dicas reais, melhor resultado a gente tem, tá? Bom, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Sejam muito bem-vindas sempre. Eu sou Carla Coelho, psicoterapeuta, mãe de 3 filhos e ajudo mães que trabalham a tomarem decisões sem culpa, tá bom? Te vejo terça-feira. Um beijinho, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês.